Agora são 7h17. Eu já trago o bom dia dele, que tá por aqui com a gente, tá no estúdio, tá com minha amiga, acompanhado aqui da assessora Josiane também, do Hospital de Emergência e Trauma, Dr. Laércio Bragante. Muito bom dia. Na semana passada eu tava pela TV Tambaú no hospital e disse: Dr. Laércio, bora lá conversar com a gente, bater um papo com o nosso público do Conexão Clube Tambaú. Ele não pensou duas vezes, ele disse: quando é que você quer? Eu digo: pra ontem. Pode ser na segunda, 7h, pode, vou estar lá. E chegou. Bom dia, meu amigo Dr. Laércio, que satisfação poder receber o senhor aqui pela primeira vez. A gente ainda vai fazer 2 meses de programa Conexão Clube Tambaú, mas a gente tem o Hospital de Emergência e Trauma como parceiros há muito tempo, não é de hoje. A gente sabe dessa evolução ao longo dos anos, a gente sabe como era, que tinham diversas reclamações e hoje praticamente a gente... Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Clube Tambaú. É uma satisfação poder estar aqui, Poliana, agradecer a você por essa deferência e dizer que trazer as informações do Hospital de Emergência e Trauma não é trazer tragédias, é trazer sucesso em tratamento à população paraibana. É um hospital hoje que tem um conceito bem satisfatório, mas não nos contentamos com isso, queremos mais, queremos melhorar cada vez mais. Quais os principais desafios de um hospital tão complexo como esse? Se você for por lá, Silvana, em horários considerados mais complicados, como o início de noite, madrugada, é uma movimentação intensa, basta ficar meia hora ali na frente que a gente vê que não tem nem como contar a quantidade de ambulâncias, doutor Lécio, que chegam a todo momento. Qual o principal desafio? Olha, Poliana, o principal desafio é atender situações com múltiplas vítimas, como tivemos recentemente a questão daquele clube que houve a queda do teto e anteriormente aquela história dos trens que se chocaram. Enfim, são situações que põem em desafio toda a estrutura do hospital. Felizmente, para essas situações nós temos os planos de atendimento de catástrofe, como também colocamos à disposição nos finais de ano. Nos períodos festivos de um modo geral. Nesse momento a cidade está repleta de turistas, é uma preocupação a mais, porque também nesse período registramos um aumento de atendimento, considerando pacientes graves, em torno de 30%. Para isso colocamos à disposição da população paraibana esse plano de contingenciamento, esse plano de atender situações de múltiplas vítimas. Josival Pereira voltando para o nosso estúdio, tá lá em Anne Gomes. Pois é, terminou demorando um pouquinho mais que a TV foi colocar ao vivo lá dessa história lá do carro lá no buraco e terminou que eu cheguei mais atrasado. Mas chegou. Doutor Leto, bom dia para você. Nós estamos no Natal, mas também estamos fechamento de ano no Hospital de Trauma durante o ano. Olha, Josival, excelente a sua pergunta, é a oportunidade de trazer ao conhecimento da nossa população. Recebemos recentemente mais um tomógrafo para o Hospital de Trauma. No momento já vamos contar com 2 equipamentos moderníssimos e que isso atende plenamente à nossa necessidade. Mas mais do que isso, recebemos arco cirúrgico, equipamento de ultrassom. Então são muitos equipamentos de renovação e de ampliação do nosso parque tecnológico. Podemos dizer que o hospital hoje trabalha num nível avançado em termos de assistência à nossa população, não só por conta dos equipamentos, mas também por conta de profissionais de todas as especialidades médicas. Nós temos ali atendimento que não tem em nenhum outro hospital da capital, como por exemplo atendimento de urgência de trauma ocular, especialmente no final de semana. Isso funciona 24 horas por dia, todos os dias. Atendimento na área da otorrinolaringologia, além de todos os atendimentos, todo tipo de politrauma. Ainda atendemos as situações de insuficiência vascular periférica, as situações de AVC isquêmico, hemorrágico, grande queimada, hemorragia digestiva. Tudo isso o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa é centro de referência para atender essa população. E com um detalhe, não fica ninguém à porta daquele hospital sem atendimento. Doutor Laércio, quantas pessoas são atendidas pelo hospital, pode ser por mês ou de forma anual, e qual o principal fator que as levam para lá, né? São as vítimas de acidente, vítimas de queimaduras, enfim. Tem como trazer esse balanço para a gente também? Sim. O número total de atendimentos, numa média de 13 mil pacientes mês.
porque não só atendemos aqueles que chegam na situação de emergência, como damos continuidade ao atendimento daqueles pacientes que passaram pelo hospital, passaram por procedimento cirúrgico e precisam de um acompanhamento prolongado por especialistas. Por isso temos nas dependências daquele hospital o nosso ATP, o atendimento, né, o ambulatório de traumatologia da Paraíba, destinado exatamente para receber esses pacientes para reavaliação e tratar alguma sequela de forma ampla, com todas as especialidades funcionando, tanto na porta de emergência quanto nessa unidade de assistência pós-alta daquele hospital. E o principal motivo? Poliana, como somos referências para essas patologias que citamos, mas sem dúvida, de longe, é o politrauma. Todo paciente que sofre algum tipo de trauma, mesmo com aparência de baixa gravidade, deve ser sim encaminhado para o trauma, porque algumas situações simula normalidade, mas algumas horas depois o paciente pode ter complicação. Vou citar só um caso, que é a chamada ruptura subcapsular. O nosso baço tem uma cápsula que envolve e o protege. Às vezes um impacto de relativa pequena gravidade rompe internamente e esse sangramento demora algumas horas até romper e o paciente, quando chega numa situação dessa no hospital de trauma, chega numa situação gravíssima. Por isso, a recomendação é essa. Mesmo um trauma de aparente baixa complexidade deve ser levado para o hospital, aguardando os órgãos de transporte como o SAMU e também o resgate do Corpo de Bombeiros. Essa minha pergunta ia ser lá mais para frente, mas como ele já falou em politrauma, que atende tudo, eu acho que vai ter que entrar aqui. Que todo ano o senhor faz esse balanço também, a incidência de acidentes envolvendo motos, que é gravíssimo, me parece que é a maior parte da clientela, né, dos pacientes do hospital. Continua assim? Continua assim, lamentavelmente. E o pior, Josival, tem aumentado. Em 2015, quando começamos a levantar essa estatística direcionada, era em torno de 68% dos incidentes de trânsito envolvendo o motociclista. Hoje, registramos 76%. Esse número tem crescido. Veículo de 4 rodas, nesse mesmo período, era em torno de 11%. E hoje registramos 8%. Ou seja, parece que as campanhas de divulgação, de proteção do trânsito, de orientação, todas as campanhas, parece que não têm atingido de forma eficiente esses profissionais do motociclismo. Esse número representa quanto, doutor Laís? O senhor falou 68%, né? Em 2015 e 2024, 76%. 76%. Considerando um atendimento médio diário de 300 a 350 pessoas, então você vê que é um percentual muito elevado. Não só em percentual, como em número total. 300 dias? 300 dias. Geralmente os números, quando eu vi nas outras estatísticas, era 11 mil por ano, 9 mil, 10 mil, é por aí assim. Isso, exato. Tá certo? De moto, só de moto. Sempre é um acréscimo. No final de semana sempre é um acréscimo. A esse número de 300 casos, não só de motociclista, o atendimento total. Total. Que é um tema que realmente merece muito debate. Isso está sendo, veja, o motorista de carro reduz a velocidade nas vias. Reduziu-se a velocidade das vias nos últimos 10 anos. Era 60, passou para 50, algumas é 40, algumas é 30 e tal. Quanto mais reduz a velocidade nas vias, mais diminuem os acidentes, né, com carro, com veículos motores. Olha só, motoqueiro não obedece geralmente essa sinalização. Ele geralmente não obedece. Ele passa, sai no meio do carro, ele chega mais rápido. Cobre a placa. Cobra a placa, tá entendendo? Então, ele é que tem sido vítima. Ele que tem sido vítima e não se dá conta. Agora, eu tenho observado que quem infelizmente não morre, mas sempre fica com sequela, né, doutor Lécio? Geralmente, né? Então, eu acho que a gente tá formando, Josival, um futuro de pessoas sequeladas. Ontem engraçado, você falou nisso. Ontem eu ia na minha frente, eu estava no mercado fazendo compra, e na minha frente ia 2 jovens puxando a perna, né? E eu imediatamente associei a motocicleta. De moto. Isso pesa no INSS também, né? Pessoas sequeladas, né? Talvez até incapacitadas para o trabalho e aí começam a receber benefícios. Isso tudo, né, impacta, né, na economia, né, de modo geral, né? É uma geração de sequelados, né? Isso é a grande preocupação. Essa geração jovem, muitos provedores de sua família sofrem um acidente
que deixa algum nível de sequela mais grave, passa a ser dependente delas. Conheço alguns casos nessa situação. Inclusive que a mulher deixou de trabalhar para cuidar do marido sequelado, acamado permanentemente. Então houve aí, né, uma catástrofe na família, infelizmente. E há uma falsa impressão do que o capacete protege tudo. É um instrumento de proteção extremamente importante, mas não protege uma área extremamente frágil, que é a região cervical. Então, os acidentes, conforme costumamos dizer, o motociclista, o anteparo é o corpo dele, toda vez que ele vai ao chão. E verificamos, através de estatística, que essa ocorrência de acidente se dá, na sua grande maioria, naquele corredor de fluxo entre um veículo e outro. O Código de Trânsito é bem claro. Enquanto o trânsito estiver parado, eles podem circular ali com a devida cautela. Mas se os veículos estão em movimento, ele não deve circular naquele corredor, que é justamente o momento de maior perigo. Para todos esses profissionais do motociclismo. Doutor, eu quero fazer uma pergunta. Agora, não faz muito tempo, a gente está aqui com toda a imprensa, a gente tinha notícias de faltava médico para determinadas especialidades, enfim, claro, tem alguns anos atrás, mas foi assim, aí traz médico do Rio de Janeiro, a escala de plantão, enfim. E essas notícias nós não temos mais aqui, não aparece mais na imprensa. Mas eu queria, de qualquer forma, fazer uma pergunta sobre o quadro médico hoje do Hospital de Trauma, como é que ele é? 700 médicos, são 20, todos os casos que chegam àquele hospital, absolutamente todos. 46 médicos de plantão, 24 horas por dia. 26 especialidades, 46 médicos que tem especialidade que tem mais de um médico. Como, por exemplo, neurocirurgião. Não tem um neurocirurgião de plantão em nenhum outro hospital da capital. No Hospital da Emergência e Trauma de João Pessoa, nós temos 3 de plantão e mais um de sobreaviso. Nas 24, grande maioria, mais de 70% deles, tem o RQE, que é um registro de especialidade que é hoje exigido, é um demonstrativo de qualificação profissional. Então o Hospital de Trauma, nesse sentido, está muito bem atendido, a nossa população está muito bem atendida, e mais são profissionais de porta. Nós temos um setor na área vermelha, que é a área de impacto que chega o atendimento, um ambiente de prontidão médica. Todas as especialidades se encontram nesse setor, e ao lado tem uma sala de cirurgia para aqueles procedimentos de extrema emergência. Recentemente tivemos um caso de um jovem, por isso o tórax desse paciente foi aberto na sala vermelha, nessa sala de cirurgia da área vermelha, e feito a rafia, dado os pontos do coração desse paciente. Esse é o Hospital de Trauma, que se presta a assistir a população paraibana da forma mais eficiente possível. Mas, como eu sempre digo, não estou contente, eu quero mais. Estou em busca de mais eficiência, de mais qualidade, controlando mortalidade, observando se um outro caso não foi atendido conforme deve ser, e então mantemos esse controle de qualidade. Isso que o senhor disse que é mais, é apenas na questão, o senhor está dizendo aí, questão de gestão, menos morte, menos... Ou o senhor quer ampliar, quais são os seus planos, então, para o Hospital de Trauma? Olha, os planos... Eu acho que tem que... Mais uma ala, mais... Exatamente, Josival. Nós começaremos agora, a empresa já está montando o stand lá para começar uma grande área. E também tornará a condição de assistência bem mais adequada, porque afinal de contas o hospital já conta com 23 anos e essa é a primeira grande reforma. Já passou por umas anteriores, mas essa é a grande reforma que deve começar no máximo no início de janeiro. Doutor Laércio, eu tenho 2 situações para atualizar com o senhor que eu venho acompanhando de perto. A primeira é a da conselheira Rejane, né, de Bahia, que infelizmente foi alvejada, foi baleada, Josival, com 8 tiros. Desses 8 tiros, 5 foram na região do coração, nenhum acertou o coração. O marido atirou, estava certo que ela havia morrido e acabou tirando a própria vida. Só que ela tá lá lutando pela vida. Hoje é dia 22, exatamente há um mês. Foi no dia 22 de novembro. Então, um mês que isso aconteceu e ela tá lutando pela vida no Hospital de Trauma. Tem essa situação que eu queria que o senhor atualizasse para saber como é que tá a dona Rejane. E também sobre a criancinha de 7 anos de idade, que eu tava lá no Trauma fazendo a entrada aqui para o programa O Povo na TV ao vivo, de outra situação, quando de repente a ambulância chegou e a gente teve que acompanhar aquela situação ali dramática da mãe
vendo a criança, né, toda machucada, principalmente na cabeça depois de cair da altura de um prédio de 3 andares. Então são essas duas situações que eu queria que o senhor atualizasse, porque eu sei que o senhor já deu uma ligada para a UTI e procurou saber desses detalhes para a gente. É isso mesmo, Poliana, é informação bastante atualizada. A dona Rejane encontra-se consciente, responde de forma coerente, ainda não consegue verbalizar de forma que se possa ouvir, mas responde de forma coerente, com sinalização, reconhece a fonte e respira espontaneamente. Passou recentemente, ela ainda está na UTI, porque passou recentemente por mais um procedimento cirúrgico da área da cirurgia torácica. Esse procedimento já foi eletivo, uma consequência ainda de um dos ferimentos que penetrou o tórax. Mas podemos dizer que é uma evolução de sucesso, apesar de ainda apresentar algumas limitações. Esperamos que ela possa sair em breve do hospital e com um nível de recuperação bem satisfatório, e assim a família demonstra essa satisfação. Quanto à criança, também houve uma evolução com sensível melhora. A criança está hoje numa condição estável, evolui com melhora, passou por 2 procedimentos da neurocirurgia, acompanhado de perto por todas as equipes da neurocirurgia. Nós temos um dos neurocirurgiões que faz um dos procedimentos, que é o Doppler transcraniano, que avalia a evolução da circulação sanguínea no cérebro, que ele está fazendo. Enfim, essa criança saiu de um quadro gravíssimo. Hoje tem um nível de gravidade? Tem, mas no momento está estável e evolui com melhora. Aperta a mão, já sinaliza com alguma resposta motora quando a sedação superficializa. Josival, saideira para doutor Laércio Bragante. O Hospital de Trauma de João Pessoa realmente ele ganhou um nível de confiança da população hoje por conta dessa história da eficiência. É muito divulgado. Mas confiança ainda para casos graves, casos sérios, que é a parceria do Hospital de Trauma com o novo Hospital Dom José Maria Pires, né? Fala um pouquinho sobre os casos que são graves, que precisam ser levados rapidamente. Como é que funciona isso, doutor? Já tivemos períodos anteriores em que tínhamos alguma dificuldade. Não, hoje o hospital é porta aberta. E costumamos dizer que cada hospital da rede estadual é a extensão do outro. O Hospital Edson Ramalho, por exemplo, é a extensão do trauma. O Hospital Dom José Maria Pires, todos esses hospitais trabalham de maneira absolutamente integrada. Não existe qualquer dificuldade de transferir um paciente de um para o outro. Por exemplo, se chega um paciente no hospital de trauma com a dor abdominal, quando se verifica que é, por exemplo, uma apendicite aguda, o Hospital Edson Ramalho recebe imediatamente, sem qualquer tipo de dificuldade. É feita a regulação formal, mas sem qualquer tipo de dificuldade. A mesma coisa quando é um caso, um aneurisma roto, que é identificado no Hospital de Trauma, é imediatamente transferido sem qualquer limitação de vaga para o Hospital Metropolitano, onde temos lá a eficiência e toda a assistência. Mas gostaria, se me permite... Eu fiz essa pergunta, eu vou explicar para as pessoas porque eu fiz essa pergunta. Essa questão do aneurisma, a população fica sem saber para onde levar, né? Porque diz assim, hospital de trauma, não, lá é trauma. Mas a melhor forma de você levar um paciente com aneurisma é efetivamente para o hospital de trauma. Que é mais próximo de João Pessoa, primeiro, e o hospital de trauma faz realmente a transferência imediata para o Dom José Maria Pires. Exato, porque a sintomatologia é de um AVC. Então, não seria razoável encaminhar para o metropolitano e depois ter que voltar para o trauma. O contrário é a melhor forma. Deve-se levar para o hospital de trauma, lá é feita tomografia, com todos os exames, todo o suporte inicial o paciente recebe e vai fazer o tratamento definitivo no hospital metropolitano. Então, é uma integração bastante salutar para o nível de assistência que hoje a capital presta à população paraibana. Mas eu gostaria de destacar, se me permite, um fato importante. As pessoas sempre e não do seu total de leite destinado a leite de UTI. O hospital de trauma tem 28%. Isso é comparável aos hospitais da Europa. Nível de... Isso a gente avalia pela resposta, pelo número de pacientes que chegam no nível de gravidade elevado e saem do hospital. Então é isso. O hospital de trauma, digo mais uma vez, está preparado e nos deixa tranquilo para atender a todos
e ainda mais agora no final de ano, onde há um aumento de em torno de 30% desse volume de atendimentos. Agora são 7h39, agradecendo a participação do amigo Laércio Bragante aqui no Conexão Clube Tambaú pela primeira vez, mas saiba que a gente é parceiro desde o primeiro dia, a gente não deixa, viu, Josiane, de estar trazendo aqui todos os dias as informações relacionadas à assessoria de imprensa, checada e com credibilidade, tendo aí a certeza de que bons profissionais estão contribuindo com a gente, como é o caso dos amigos que aqui estão. Muito obrigada, doutor Laércio, e obrigada não só por vir, mas por eu perceber realmente, de fato, no senhor, que ali não é só trabalho, ali é humano, ali é o ser humano Laércio, que está todos os dias no hospital de trauma, com certeza fazendo esse acolhimento que eu vejo